desde já entregues. Vocês em casa, e esta é a frase, infelizmente, que têm mais ouvido nos últimos tempos, vocês em casa são uns sortudos, porque estão a ver já, não só a mim, mas também o meu convidado, só que eu, mais uma vez, sou o azarado do momento, porque ainda não estou a ver o meu entrevistado, que vai ter que carregar ali num botão, conforme tínhamos combinado, e agora sim, perfeito. Como podem perceber, a temática dos ralis é a temática do momento. Estamos na altura das decisões finais do Campeonato de Portugal de Ralis e optámos nós aqui no 16 Válvulas de ir buscar alguém que tem muito para nos contar sobre ralis, precisamente um navegador, e por isso estamos a falar, que conhece bem o que é ser campeão nacional de ralis. E eu convidei o Carlos Magalhães, que é com quem eu hoje estou, para nos falar não só da experiência de ralis, que vamos falar sobre isso precisamente para início de conversa de uma forma rápida, mas eu quero, acima de tudo, conhecer, porque finalmente teve a oportunidade de aceitar este meu convite, o Carlos Magalhães, veio falar um bocadinho da sua longa carreira nos ralis e com certeza que vamos ter que encurtar aqui um bocadinho, que não vamos conseguir comprimir uma vida ligada aos ralis, no caso concreto, em 10 a 15 minutos. Mas por isso, para já, vamos dar as boas-vindas. Carlos, sei que me está a ouvir. Desejo, antes de mais, uma boa noite. Um agradecimento em especial por ter aceito este meu convite. É com muito gosto que o recebo aqui de portas escancaradas no 16 Válvulas, ao Carlos Magalhães. E eu ia lhe perguntar, e como tinha prometido nesta antevisão daquilo que vamos falar, se calhar falar um bocadinho daquilo que está a pensar o Carlos sobre a decisão deste Campeonato de Portugal de Ralis, vai ser no próximo fim de semana. Estamos nesta altura com 4 possíveis candidatos, cada um com as suas contas, e temos 4 magníficos pilotos que podem ser os campeões 2023 do Campeonato de Portugal de Ralis. Eu pedi-lhe, antes de tudo, antes de falar especificamente do Carlos, que me desse aqui a sua opinião, para já, sobre a decisão e o que é que acha que vai ser o fator decisivo para sabermos quem é o campeão de ralis 2023. Bem-vindo, Carlos. Boa noite. Muito obrigado. Olha, primeiro de tudo, vamos ter de ter em conta com a componente meteorológica, porque, segundo as previsões, o tempo estará instável, e como tal é sempre uma lotaria na escolha certa de pneus, a melhor afinação do carro, etc. Do lote dos 4 pilotos que nós temos para disputarem, que estão neste momento candidatos a campeão nacional, penso que sobressairão, deste lote de 4, sobressairão 2, a meu ver, que são os que têm mais experiência em asfalto, e tanto porque o seu passado estava ligado a corridas de velocidade, como é o caso do Zé Pedro Fontes e do Ricardo Teodósio, mas isso não quer dizer que sejam os que estão, não é mais bem preparados, mas os que sairão melhor nesta prova. Como digo, a componente meteorológica vai ser muito importante, a escolha acertada de pneus vai ser muito importante e, como tal, numa prova rápida como é a prova da Marinha Grande, penso que está tudo em aberto e, neste momento, se me pedissem para dizer qual dos 4 é que eu escolheria, digo muito sinceramente, não sei. Mas vai ser daquelas provas, mesmo depois do final, têm que se fazer ainda contas. Dá aquela ideia, porque depois há resultados para deitar fora, enfim, há as regras. Há várias contas para se fazer, há regras que têm que ser cumpridas, porque, por exemplo, há uma hipótese de haver um piloto que está em primeiro lugar na entrada da Power Stage, ele ganhar a Power Stage e ser campeão nacional. Se, entretanto, mesmo sendo assim, a Power Stage for anulada, quem é campeão nacional é o outro piloto. Portanto, até nisto estamos um bocado, como é que é dizer, com as contas um bocado baralhadas. O ideal é, se calhar, antes da Power Stage já está tudo resolvido, mas penso que vai ser mesmo a Power Stage que vai decidir quem é que vai ser o campeão nacional. Percebo pelas suas palavras que está entusiasmado também com esta possibilidade. Temos um campeonato, e neste caso um campeão, a ser decidido a 4. Não é muito exatamente, comum. Habitualmente temos 1, 2, ou ouvir campeonatos já resolvidos. Neste momento está a ser decidido a 4. O que é curioso também é que também está a ser decidido a 4 das 2 rodas motrizes. Embora haja alguns pilotos que não tenham tanta hipótese de ser campeão,
mas matematicamente ainda é possível. Há 4 pilotos também que ainda podem ser campeões nacionais das 2 rodas motrizes. Portanto, está tudo em aberto em termos de campeonato, quer do campeonato nacional, quer do campeonato nacional das 2 rodas motrizes. Ainda bem. Eu quero dizer que os ralis estão no bom caminho. Muito bem. Carlos, esquecemos esta introdução e está feito o registro e eu agradeço a sua opinião. Agora, queria, efetivamente, primeiro que tudo, e já que vamos falar de si, perceber quantos anos, desde que sentou a primeira vez no carro de rally, a nível competitivo, não digo provas de brincadeira, mas provas a sério, estamos a falar de uma carreira de quantos anos, Carlos Magalhães? Olha, eu a primeira vez que me sentei num carro a sério, mais a sério do que quando comecei como navegador no campeonato, na altura fazia-se o campeonato dos iniciados. Antes disso, eu navegava o Joaquim Santos nos reconhecimentos. E como tal, toda aquela panóplia de carros que teve a Diabolique, eu sentei-me neles todos. Portanto, já não sei há quantos anos, nem quero fazer contas porque, é melhor enfim, não. É melhor não. Já vai. E porquê? E não é pequena a tarefa, mas porquê só navegar? A parte de piloto experimentou e não correu bem? Era algo que disse para si mesmo, nem quer experimentar? Nunca experimentei e se calhar é daquelas coisas, é preferível ganhar-se um bom navegador do que perder-se um mau piloto, não é? Ou ganhar-se um mau piloto. Portanto, neste caso, penso que se ganhou um bom navegador e nunca se perdeu um piloto bom ou mau, porque eu nunca conduzi, sinceramente, nunca conduzi em nenhuma prova e como tal não sei as aptidões que tenho para conduzir. Sei como as coisas se fazem, mas se depois passar para o lado esquerdo é um bocado complicado. Nem nunca houve aquela necessidade, como nos rallies de antigamente, o piloto não poderia por algum motivo estar a fazer qualquer coisa e ter que saltar para o lado do volante, nem sequer essa hipótese põe, porque as licenças são atribuídas desde sempre ao piloto. Exatamente. Não, exatamente. O máximo que eu pude, que eu fiz até agora foi, em termos de passar para o lado esquerdo, foi numa ligação, chamemos-lhe assim, em 2 rallies do Mundial em que o Daniel Oliveira não se sentiu bem e como tal, numa delas tínhamos ficado sem direção assistida, que é uma coisa complicada, e noutra ele estava completamente de rastro, estava, como é que é dizer, fisicamente e em termos de saúde estava mal e tivemos que decidir e eu tive que vir aqui ao carro. Pronto, foi as únicas alturas em que andei no carro ao lado, mais nada. De resto, experiência em andar, nem que se fosse num pequeno teste, nunca andei. Muito bem. Sei que é difícil, num espaço temporal de 15 minutos, 20 minutos, falar de uma carreira longa, como nós percebemos. Não vale a pena, de facto, apontarmos nos anos, nos minutos e nas horas, mas haverá momentos que são daqueles que vai contar sempre para as pessoas mais próximas, família. E eu gostava, pelo menos, de ter aqui uma ideia de 1 ou 2 episódios que caracterizam aquilo que faz um navegador de rallies e que, para si, tenham ficado na memória. Depois já vamos tentar ouvir aqui também um ou outro piloto, mas sim, quando se fala disso, o que é que se lembra, Carlos? Olha, eu comecei, como deve calcular, com uma pessoa exigente, que era o Joaquim Santos, a navegá-lo nos reconhecimentos e, como tal, chegava ao fim dos reconhecimentos e entregava pura e simplesmente o caderno de notas para o Dr. Miguel Oliveira ler, porque o Dr. Miguel Oliveira não fazia reconhecimentos. Não estava na alma fazer reconhecimentos, até por causa do tempo que se perdia e dos afazeres profissionais que ele tinha, não tinha tempo para fazer reconhecimentos. E como tal, a partir daí, as coisas começaram a ser exigentes logo a priori, porque eu estava nada mais nada menos que a navegar um campeão nacional e a entregar notas para uma equipa que poderia ser campeã nacional e andou durante vários anos a lutar para o campeonato nacional. Portanto, isso foi o primeiro impacto que eu tive em termos do automobilismo. Depois há vários episódios do que se passou na carreira, a minha primeira vitória com o Joaquim Santos, acidentes que eu tive, por exemplo, em França, são sempre coisas pontuais que marcam uma carreira. As vitórias e os acidentes, eu tive alguns acidentes, felizmente nunca me aleijei, neste, que foi uma coisa ligeira, felizmente ou infelizmente aleijei-me, mas foi uma coisa, não passou de 3 costelas partidas, mas pronto,
dado a exigência da Federação Internacional do Automóvel, eu tive que estar hospitalizado e aquelas panóplias de coisas, portanto tive 2 dias no spa. Está-me a falar de qual rally? Desculpe. Estou a falar num rally da Alsácia que fiz com o Daniel Oliveira quando tive o acidente com o Mini e bati lá numa pedra e a baqué, por acaso, não foi um mal que teve, a baqué era um bocado larga e eu joguei um bocado dentro da baqué e, como tal, parti do lado direito 3 costelas. Desmaiei, pronto, e a partir daí teve que ver aquele procedimento todo da Federação Internacional, ser analisado e tudo, pronto, mas não passou disso. Muito bem. O resto, acho campeonatos que ganhei, não é? Tanto no Grupo N como campeonatos nacionais, o vice-campeonato europeu de rallies, com Miguel Campos, portanto, são coisas sempre que nos marcam. Claro. E se é possível, então, optarmos por outro lado, eu queria perguntar aqui pilotos que se desmarcam, podemos dizer, e que o vão marcar assim em relação a todos os outros que já conduziu, mas haverá um ou outro piloto que, devido vamos lá ver, ao seu estilo de condução e também à maneira como conduz e ouvia as notas da sua parte, haverá um ou dois pilotos que mereçam ter um destaque, já que vamos falar disso também, porque não também de carros que se tenham destacado na sua carreira, em vez de estarmos aqui a individualizar, mas tentar perceber aqui algum detalhe. O que encabeça a lista, como deve calcular, deve ser o Joaquim Santos. Certo. Tanto em terra como em asfalto mais até em terra, porque em asfalto ele era um piloto exímio. Depois, em termos cronológicos, o que seguiu, que marcou mais, foi o Miguel Campos, que foi buscá-lo, entre aspas, novo, e fomos por ali fora, na Peugeot, e fizemos aquilo que toda a gente sabe. Ultimamente, o Bruno Magalhães. Que não há parentesco nenhum, fica já essa nota. Não fica. Há 3 Magalhães conhecidos no automobilismo nacional, que sou eu, Bruno e o Hugo Magalhães, e não temos nenhum grau de parentesco. Embora tanto o Hugo como o Bruno, na brincadeira, dizem que eu sou o pai deles, não é? Mas pronto, pela idade. Mas já me vieram perguntar pelo meu filho várias vezes, mas pronto, isso é para outra história. Mas não. E seguir ao Bruno, cronologicamente? A seguir ao Bruno, estou neste momento a desenvolver um projeto com o filho do Paulo Meireles, o Guilherme Meireles, com os Peugeot 208, e como tal estou a transmitir-lhe aquilo que sei e a experiência que tenho para ver se até onde é que ele pode ir. E o que é que muda? De uma geração em que esteve a aprender, naturalmente aqui o Carlos, e agora está a ensinar. Muda muita coisa ao longo destes anos, que mereça aqui fazer essa nota. Muda porque quando entramos por este mundo dos automóveis, é assim, nós estamos todos os dias a aprender. Todos os dias aprendemos coisas novas e mesmo agora, de um momento para o outro, lá vem afinal isto pode ser assim e pronto. E andamos sempre ou a inovar ou a aprender, chamemos-lhe o que quiser. Agora, passar de aluno para professor não é tão, assim, torna-nos mais responsáveis dentro do carro, não é? Porque temos que passar o conhecimento para quem vai ao nosso lado e além de mais, temos que analisar a ver se realmente está a corresponder às expectativas. Como tal, neste momento, está tudo a correr sobre rodas, como se costuma dizer. E vamos ver até que ponto é que isto evolui e até onde é que vai. Muito bem. Já personalizámos, já falámos de pessoas, agora falamos de máquinas. Passou por várias máquinas impressionantes, grandes máquinas vencedoras, mas haverá um carro como o primeiro ou não? Ou era efetivamente dentro da Diabolique o primeiro carro? A primeira vez que andei num carro, aquilo realmente surpreende, como deve calcular. Carros que me surpreenderam pela brutalidade que era o carro, por exemplo, o RS200 da Diabolique, aquilo era uma coisa monstruosa. Depois, em termos de não de tanta potência, mas de, como é que é de explicar, de performance, tivemos o 206 do WRC da Peugeot, que era um carro também fantástico. Ultimamente, mais me impressionaram
o Hyundai, o N5, que disputei no ano passado o campeonato nacional com o Bruno. Tirando isto, alguns pilotos estrangeiros com quem andei com carros idênticos, mas não pela espetacularidade do carro, mas sim pela espetacularidade dos pilotos em si, porque o Skoda, parecendo que não, é um bom carro, mas sendo guiado por um Teemu Suninen é completamente diferente, né? E outros carros, pronto. Mas basicamente aqueles que mais me impressionaram, até pela minha jovialidade na altura, foi o RS200, aquilo realmente não tenho dúvidas nenhumas, era uma máquina autêntica. Era um monstro. Verdade. Muito bem, Carlos, antes de irmos para a parte final, que eu tinha prometido ser breve, e realmente estamos na parte final, falta falar do futuro, perceber aqui um bocadinho das suas perspectivas, mas é inevitável fazer aqui um parágrafo, pôr aqui uma nota de lado, porque todos nós lamentamos, e qualquer entrevista que eu faça um apreciador de rallies, todos dão nota nesta temporada à ausência marcante do Magalhães. Eu pergunto para si, Carlos, se pode partilhar connosco a sua opinião sobre a ausência do Bruno e se tem algo de facto a acrescentar sobre essa situação, ou é uma situação particular, privada, entre vocês os dois, com anos e anos de convivência, e prefere guardar isso para a nota pessoal? É assim, eu sou um bocado suspeito a falar do Bruno, deve calcular. Claro. Como outsider, chamemos-lhe assim, eu diria, o mesmo que as outras pessoas dizem, não é? Que faz falta ao Campeonato Nacional o Bruno Magalhães. Agora, como já dizia Camões, outros valores se levantam. E quanto a isso, não podemos fazer nada. Né? Isto, um projeto envolve quantias monetárias muito elevadas, envolve interesses e, como tal, não chegamos a bom porto para, neste momento, estarmos também, sermos para aí o quinto e tentar disputar o campeonato nacional. Como tal, não chegou a bom porto nas negociações. Lamentavelmente, faz falta ao campeonato nacional o Bruno Magalhães, porque era mais um elemento extremamente válido e um piloto extremamente rápido para... E vamos desejar que tenha sido só uma paragem, 2023, mas que 2024 consiga ter os apoios para regressar, mudando aqui muita coisa do Campeonato de Portugal de Rallys. Eu não sei até que ponto é que ele poderá ou voltará, não é? Porque é sempre complicado parar e depois voltar. Isso é um bocado complicado. Não sei até que ponto é que ele estará interessado em voltar. Pois, temos que guardar isso para depois questioná-lo a ele diretamente, ele próprio. Não sei até que ponto ele estará, exatamente. E até que ponto é que ele está disposto a montar de novo um projeto. Não. Se for pela vontade sua e minha, ele estará de regresso. Agora, as coisas não são assim tão simples. Vamos ver se a Nossa Senhora do Euromilhões nos sai qualquer coisa, pode ser que a gente ajude, mas é muito difícil, mesmo assim. Claro que sim. Muito bem, Carlos Magalhães, para terminarmos, como eu tinha prometido, porque falámos do passado de forma rápida, já sabe que estaríamos aqui uma noite inteira a conversar, e mesmo assim ficava muito mais para contar, mas eu tinha prometido que falávamos essencialmente de si num curto espaço de tempo. Eu ia perguntar em relação ao futuro e pergunto neste sentido. Portanto, como é que se vê, ou por quanto tempo mais, ou o que é que quer fazer até pendurar o capacete, a balaclava e dar, neste caso, a vez a outros navegadores para fazerem uma carreira tão recheada de acontecimentos, de resultados, enfim, de coisas memoráveis. O que é que ainda falta fazer, Carlos? Olha, a mim, em termos automobilísticos, dentro do carro, não me falta fazer mais nada. Acho que já fiz tudo. Fiz campeonato da Europa, fiz campeonato do mundo, fiz campeonato nacional. Portanto, já fiz tudo. Nuns ou noutros tive mais sorte, fui campeão nacional, fui vice-campeão da Europa de Rallys. No campeonato... Falta ser campeão. Falta ser campeão europeu. Exatamente. Não, mas é curioso que acabamos nesse campeonato com os mesmos pontos do primeiro. Portanto, só que
e ele tinha mais uma vitória do que nós e pronto, e como tal, ganhou ele. São as regras. De resto, no Campeonato do Mundo foram as participações que foram. Nada de grandes vitórias, a não ser no campeonato, na prova portuguesa, com o Miguel Campos, que ganhamos no grupo N. Pronto, tirando isso, nada de mais. Em termos de futuro, como costuma dizer, o futuro a Deus pertence. Há vários. Ver doer ao milhões. Ver doer ao milhões. Olha, não se tivesse a felicidade ou a infelicidade, porque isto nunca se sabe, ter uma coisa dessas, eu acho que pendurava as botas, o capacete, o fato, as luvas, o carro, pendurava tudo. Ok. Mas pronto. É muito, já são muitos anos dentro dos automóveis. Isto chega a uma certa altura que cansa, é como tudo. Independentemente da gente gostar e ter o bichinho cá dentro, mas chega a uma certa altura que cansa. Porque isto, feitas as contas assim por alto, desde que comecei a andar com o Joaquim Santos lá para trás, isto vai na casa dos 40 anos, portanto, um bocado. Carlos, e quem é o Carlos Magalhães de 2023? Quem é que o Carlos vê como sendo aquele navegador que tem o percurso, tem as condições, tem as características e onde se revê? Há alguém neste momento? Temos excelentes valores, isso que não haja dúvida. Temos excelentes melhores do mundo. Temos dos melhores do mundo. Não é? Temos excelentes pilotos, e excelentes navegadores. Daqueles que neste momento estará com uma carreira mais está como eu estou neste momento, está a ensinar, e embora não seja cá, penso que é o Hugo Magalhães. Está a fazer o seu filho. Sim, o meu filho. O meu filho está com uma carreira excelente lá fora, não é? E é um rapaz novo, não é? Tem perfil para ir longe, e tem é que ter, como todos nisto, ter a oportunidade e a hipótese de agarrar um bom piloto e fazer uma carreira. E se for para um navegador começar, com a sua idade também, com o espírito, com o sangue na guerra, o que é que aconselhava para quem começasse agora na navegação? Começar pelos troféus, começar pelas duas rodas, enfim, explique-me aqui um bocadinho. Olha, pode ser, e eu prometo que é a última pergunta, porque já estou em 22 minutos. O navegador que neste momento se inicia nestas leads, sim, ele tem que, acima de tudo, ser, como é que é de explicar, tem que ser uma pessoa honesta com ele próprio, que não pode querer entrar como muitos entram e agora é que vai ser, e isto temos que fazer, correr o caminho das pedras, ou então, como diz, passo a passo, porque se quiser dar um passo maior que a perna, é meio caminho para estragar uma carreira. Tem que se aplicar e trabalhar, porque dentro de um carro de rallies, o navegador faz tudo menos conduzir. Tem que saber tem que saber os regulamentos, tem que fazer isto, tem que fazer. Só não conduz. De resto, podem imaginar tudo o que se pode fazer dentro do carro, é tudo o navegador. E como tal, só não agarra no volante, diria eu, e na caixa de velocidades e no travão, porque tudo o resto, com as ordens que o navegador dá, é aquilo que o piloto vai fazer. Exatamente, isso é aquilo que embora essas ordens. Embora essas ordens seja o fruto dos reconhecimentos, que é aquilo que o piloto quer que a gente lhe diga. Pronto. Mas como tal, há um trabalho por trás da prova em si que é muito exigente. Por exemplo, há pouco tempo estava a ver para este rally, via no Google Maps todas as ligações que tem o rally da Marinha Grande. Porque muitas vezes uma pessoa olha para o desenho, aquilo pode confundir. Eu estive a fazer medições, tudo direitinho para ter quase a certeza que não me perco. Mas trabalho de casa. Chamado trabalho de casa. E é estes trabalhos que um futuro navegador tem que fazer.
preparar as provas, analisar com o piloto a melhor maneira de reconhecer provas, de preparar provas, mesmo com o navegador fazer, com o piloto tentar fazer trabalho de treino, chamemos-lhe assim, ir para um sítio qualquer, fazer um levantamento de notas numa classificativa que nem eles pensam que algum dia irão fazer, uma coisa qualquer, mas tem que ser uma estrada nacional, não para andar depressa, não é? Mas só para treinar mesmo aquele ritmo e pronto. E ter sorte em arranjar como eu tive, sorte. Vai estar agora no vidreiro, nesse caso, é isso, Carlos? Neste momento eu estou a falar do vidreiro, não é? Mas terem arranjado, quando eu iniciei, como me iniciei, não é? Iniciei-me a correr com um sujeito com que fiz os iniciados. Depois passei imediatamente para fazer 2 provas do então troféu R5 GT Tour, o Zé Araújo, já não corre há não sei quantos anos, e depois passei para o lado de Joaquim Santos. Teria passado logo para o lado de Joaquim Santos no início, mas houve ali uma falta de comunicação e não nos encontramos, que andava à minha procura. Mas pronto, a partir do rally, que na altura era o Rally das Camélias, comecei com o Joaquim Santos. E pronto. Muito bem. Em relação aos novos valores, têm que, como digo, trabalhar e ter a sorte de arranjar um bom piloto com uma carreira que tenha um futuro promissor, porque hoje em dia prever-se carreiras a 3, 4 anos é praticamente impossível. Mas continua a ser uma boa escola os troféus? Começar com um troféu ou ir diretamente para o campeonato? Os troféus, sim, são uma boa escola. Como houver aqueles troféus, repare, a quantidade de pilotos que saíram do troféu do R5 GT Tour. Lembro do Bento Amaral, do José Carlos Macedo, etc, por aí fora. Depois Os Marbella. O António Jorge, por exemplo, foi campeão nacional do Grupo N. O Rui Madeira, que andou nos Marbelhas. E por aí fora, outros troféus, repare, Peugeot. Os Manos Ramalho, estou-me a lembrar também dos irmãos Ramalho. Como navegadores, tanto o Luís como o Miguel e o Luís. Exato, tanto o Luís como o Miguel. No recente troféu que houve da Peugeot, o recente não, o anterior a este, o 206, saiu o Bruno Magalhães, por exemplo, desse troféu, e como tal, parecendo que não, é uma das bases boas para se iniciar e para ser catapultado para o mundo dos rallies. Muito bem. Carlos Magalhães, não lhe tomo mais tempo, agradeço a sua simpatia mais uma vez, a sua disponibilidade ao final de um dia de trabalho, de estar aqui comigo e falar um bocadinho daquilo que todos nós gostamos, no fundo, que são os rallies, e vamos ficar à espera de ver aquilo que vai acontecer agora no Rally do Vidreiro, e vamos ter a oportunidade mais à frente depois voltar a conversar e fazer aqui um balanço também da sua temporada competitiva com o seu piloto atual, que é bom que o recorde aqui de novo, porque eu vou tentar falar com ele. Portanto, estamos a falar do filho do Paulo Magalhães, do Paulo Meireles. Guilherme Meireles. Guilherme Meireles. Portanto, um nome a fixar, tem um professor ao lado que já percebemos que vai lhe ensinar tudo aquilo que sabe e por isso há um futuro promissor, e vamos atrás do Guilherme, neste caso Guilherme Meireles, e vamos à procura de saber como é que tem aprendido ou não. Da minha parte, agradecer, mandar-lhe um abraço, Carlos, uns parabéns por uma carreira fantástica e quero vê-lo aqui ainda mais uns anos a ensinar, porque há, de facto, essa necessidade de passar aqueles conhecimentos e vou querer que continue a fazer isso. Um grande abraço, Carlos. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.